bom encontrar-nos nesse momento para nossa leitura orante, nossa Lectio Divina, neste final de semana que celebramos a festa de Pentecostes. Peçamos que o próprio Espírito Santo venha nos ajudar a ler essa palavra de Deus, a compreendê-la. Coloquemos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar em todas tuas criaturas, por todos teus filhos e filhas, no anúncio do reino de Deus. Amém. Invocado o Espírito Santo, nós fazemos esse momento da leitura, no qual nós, como já temos dito e uma e outra vez, mas é importante você que chega a estas páginas a se deixar ajudar por la leitura orante, a que lembre, esse momento é de fundamental importância a leitura do texto. Presta atenção ao que o texto diz. Presta atenção aos personagens, ao ambiente, às situações, às sensações que o próprio texto pode passar. O que o texto diz. Os personagens, as palavras, as respostas, as reações. Vamos ouvir. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem ao Senhor. Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." Dito isto, soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Eu leio o texto, presto atenção. As palavras, o mais destacado é o anoitecer daquele dia, o entardecer, o final do dia daquele domingo da Páscoa, o primeiro da semana. Os discípulos estavam reunidos, mas de portas trancadas. Estavam com medo, estavam com temor. Existe insegurança, perseguição por medo dos judeus. E Jesus entra e se coloca no meio. E a primeira palavra que diz é a paz, shalom. A paz esteja convosco. E depois faz um gesto. E eu vejo Jesus, nesse momento da leitura, estou vendo Jesus mostrando as suas mãos e o lado aberto, de onde tinha saído sangue e água. Os discípulos se alegram por ver o Senhor. Aí Jesus disse de novo: a paz. A paz está, podemos dizer, com as entranhas de Jesus, com a chaga de Jesus. A paz antes e depois estão como expressão do sacrifício de Jesus, da chaga de Jesus. E aí Jesus envia: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu penso nesse momento do texto, nesse envio de Jesus, e ao enviar-nos, ele volta a falar, sopra,
o Espírito Santo. Ele envia ao mundo homens com o sopro, com o ruá de Deus, com o ruá, com o próprio Espírito de Deus. A quem perdoar de seus pecados, essa é a missão de arrancar o pecado, tirar o pecado, perdoar, ser instrumentos de perdão, eles lhes serão perdoados. A quem não, lhes serão retidos. Podemos dizer, vai ficar assim. Nesse momento da leitura, eu leio novamente. Ao entardecer daquele dia, já era tarde, me lembra dos discípulos de Emaús, me lembra do final da tarde, à noite, quando Nicodemos vai visitar Jesus também, ao anoitecer, era de noite. Existe escuridão ainda. Começa uma escuridão feita de medo, de temor, de angústia. Aí eu estou lendo e já estou vendo o que esse texto vai dizendo para mim. Eu leio e começo a meditar, a refletir o que o texto diz e o que o texto me diz, nos diz a cada um de nós. E o entardecer, a escuridão, me diz e me lembra o caos das páginas do Gênesis, do início, antes da criação do mundo. E me lembro desse caos e do Gênesis, porque eu vou me lembrar também que tem um sopro de Deus sobre os discípulos. Lá no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, eu tenho Deus soprando sobre Adão, dando-lhe o seu espírito, o ruá, o seu espírito. Aqui Jesus envia seu espírito sobre seus discípulos. Podemos dizer que a página da criação está presente. Eu tenho, antes da criação existe caos, existe escuridão, existe medo, existe temor. E ao entardecer, portas fechadas, porta trancada, medo dos judeus, discípulos escondidos. Chega Jesus com a paz, com seu espírito, com seu envio e cria vida. É o homem novo, é o discípulo novo que nasce, enviado por Jesus Cristo. O texto bíblico me abre à nova criação, ao homem novo, ao novo Adão. Podemos dizer que o ressuscitado, que envia seu Espírito, mostrando suas mãos, seu lado, ele sopra sobre mim, sobre nós, um espírito de vida, espírito de renovação. Sopra sobre a igreja, uma igreja que às vezes também está trancada, fechada, temerosa, angustiada, mas que quando Jesus entra e se coloca no meio da comunidade, no meio da nossa vida, a vida é transformada, a vida é renovada. O texto bíblico é muito claro nesses dois momentos que é importante que nós prestemos atenção. Mas isso se faz se você lê, relê e reflete sobre esse texto. As portas trancadas, portas abertas, coração de pedra, coração de carne. Um homem temeroso, um homem corajoso. O homem antes de receber o Espírito e o homem novo que nasce fruto desse Espírito. É a paz, o shalom de Deus, que não será como a paz que dá o mundo, porque a paz que dá o mundo é passageira, é só uma ausência de violência, ou às vezes é uma paz fruto de violência, de imposição, de autoritarismo. A paz de Jesus é a serenidade diante do conflito, diante dos temores, dos medos, das angústias, das perseguições, mas é a serenidade de quem se sente perdoado. Veja que a paz tem muito a ver a quem perdoar de seus pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não,
podemos dizer assim, vão ficar guardados. Cada guardado vai ser uma situação que vai criar mágoa, vai criar raiva e vai tirar a paz. O pecado retido é o pecado que é um pedaço da nossa vida com a qual ainda não nos reconciliamos. Necessitamos perdoar, perdoar-nos, perdoar os outros, entregar a Deus a nossa vida. Deixar que as chagas de Jesus tragam a paz. As chagas, o lado aberto de Jesus, dentro de tuas chagas escondei-me, Senhor, disse a oração Alma de Cristo. Digamos, uma oração tão bonita que quase que talvez uma oportunidade para que te leve a essa oração. Dentro de tuas chagas escondei-me, porque é momento de sentir que a paz vai vir desse corpo que nos liberta, do corpo de Cristo que nos renova, do corpo do ressuscitado. E esse corpo de Cristo ressuscitado é o mesmo do crucificado, não é um corpo diferente. O corpo do ressuscitado é aquele que vai se colocar lá no livro do Apocalipse, no meio das comunidades, como cordeiro imolado, e vai estar presente e vai estar dando sua palavra de ânimo, de envio às comunidades. E hoje ele me envia, hoje sopra sobre mim, sobre ti, sobre nós, o seu Espírito Santo. Que nós possamos sentir essa força do Espírito de Deus, essa força do Espírito que nos renova. Envia, Senhor, teu Espírito, sopra sobre nossos dias, sopra sobre nossos caminhos, sobre nossas famílias, sobre nossas comunidades pastorais, grupos, que às vezes estão medrosos, temerosos, trancados. Nós, nesse tempo que somos convidados a ser igreja nas casas, devemos testemunhar a sua presença, de ir anunciar a paz que nasce do coração aberto de Jesus. Eu vou na oração, já estou orando, pedindo que Deus me transforme, que Deus me renove, que Deus realmente faça novas todas as coisas. Eu faço minha oração, eu dou graças a Deus e que seus dons, seus 7 dons, que os dons do Espírito Santo sejam derramados sobre mim, sobre nós, sobre a igreja, que Ele me torne um homem novo, uma comunidade renovada, uma igreja em saída ao encontro dos irmãos. Que toda porta que esteja trancada seja aberta, que todo preconceito que esteja me deixando paralisado me envie, me leve ao encontro, me faça instrumento de libertação, de vida nova. Nós te damos graças, Pai, pela maravilha realizada por Jesus ressuscitado. Ele deu nova força a seus discípulos. Ele deu nova força à igreja, tirando-nos da paralisia, do medo, comunicando o sopro do Espírito, renovando todas as coisas. Nós te pedimos, Pai, que essa paz que vem de teu coração, a paz que sai do lado aberto do teu Filho, venha sobre nós e nos faça vencer todas as formas de morte, de destruição, de injustiça, e que teu Espírito, através de seus 7 dons, nos torne discípulos missionários em nossa igreja. Da oração, eu me deixo amar, me deixo contemplar, me deixo transformar por Deus. Sinto o fogo, o Espírito, o vento. Deixo Deus me levantar. Deixo que a irrupção do Espírito Santo
me tire, me arranque da minha paralisia, que Ele transforme todas as dimensões de meu ser. Eu saio mais renovado, fortalecido, porque eu senti o sopro de Deus sobre mim. Sopro que me renova e me torna um homem novo, um discípulo dentro de sua igreja, com mais criatividade, com mais força, com mais alegria. Os discípulos se alegraram. Eu devo sair mais alegre, apesar das dificuldades. Eu vou à ação, à vida, ao mundo. Obrigado, Senhor, e que essa semana eu possa vivê-la sempre na tua presença. Que Deus te abençoe e que derrame sobre ti, sobre cada um de nós, os seus 7 dons. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nos encontramos cada dia com as gotas do Evangelho que vão te ajudar a viver cotidianamente a palavra de Deus em teu seguimento de Jesus. Que Nossa Senhora de Pentecostes acompanhe cada dia e nos leve ao mundo a dar testemunho do reino de Deus.